Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de geometria, mas antes, só para lembrar, vai lá, se inscreva nos nossos canais aí, faça sua inscrição, não deixe de fazer, passe para mais pessoas, para os colegas, para quem está estudando para concurso, para Enem, para provas diversas, para se inscrever no canal, para quem tem curiosidade quer aprender também, e dá o like falando que gostou, falando que o vídeo está bom, que a gente deve continuar, e também ative o sininho, clique no sininho da notificação que quando tiver vídeo novo você vai ser avisado, beleza? Eu sou o professor Fabrício e a gente vai continuar então hoje com geometria plana, nossa segunda aula de geometria plana. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre classificação dos ângulos. Então, falando a classificação bem resumida de todos eles aí. Primeiro ângulo, ângulo reto. O que é o ângulo reto? É aquele ângulo que forma um L, ou seja, um ângulo que forma 90 graus, que ele tem esse formato aqui, normalmente se delimita para esse quadradinho que é esse pontinho no meio. Ângulo raso é aquele em que a medida dele dá 180 graus, ou seja, você tem aqui uma reta e o ângulo é formado aqui, ou você tem duas retas, semi-retas, que se encontram, ou uma está consecutiva à outra, ou que seja vetor, então você tem um ângulo de 180 graus, a gente chama de ângulo raso. Ângulo agudo é quando você tem um ângulo que ele mede menos de 90 graus, ou seja, se o ângulo L aqui é 90 graus, o ângulo agudo é quando ele é menor que 90. E aí pode ser qualquer valor entre 0 e 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo agudo. Ângulo obtuso é aquele que eu tenho aqui 90, então ele é maior que 90, mas ele é menor que 180. Ou seja, então ele vai ser maior que 90 graus, até chegar em 180. Então se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho o 180, beleza? Ou melhor dizendo, aqui eu tenho um ângulo que ele é obtuso. Então agudo é o menor de 90 graus, obtuso é o menor de 180, mas que seja maior que 90. Aí eu tenho um ângulo obtuso. Trazendo para a nossa fala um pouquinho triangular, ou de figura depois, você vai ter então a questão do acutângulo e a questão do obtusângulo. O acutângulo é quando você tem um ângulo agudo, e o obtusângulo quando você tem um ângulo obtuso, ok? Continuando, quando você tem dois ângulos e você soma o valor deles, então você tem um ângulo complementar, ou seja, você tem que dois ângulos são complementares, quando a soma dos dois dá exatamente 90 graus. Você tem ângulos suplementares quando a soma dos dois dá exatamente 180 graus. E você tem os ângulos replementares quando a soma desses dois ângulos dá exatamente 360 graus. Então, repetindo, todos que a gente falou: ângulo reto 90 graus, ângulo raso 180 graus, ângulo agudo menor que 90 graus, ângulo obtuso maior que 90 graus e menor que 180 graus, ângulos complementares quando a soma deles dá 90 graus, ângulos suplementares quando a soma deles é 180 graus e ângulos replementares quando a soma deles é 360 graus, certo? Alguns outros conceitos. O que é ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos é quando você tem o mesmo vértice e um lado em comum desses ângulos. Então, exemplo, se eu pegar aqui o ângulo AOC, certo? E o ângulo COB. Vocês podem ver que o AOC tem um lado OC e o COB tem um lado OC também. E a origem é o mesmo O. Então a gente fala que esses dois ângulos eles são consecutivos. Se eu pegar AOC e AOB, você pode ver que esse lado AO também é comum aos dois. AOB, AOC. Viu que o AO se repete e é a mesma origem O? Então quer dizer que você tem também ângulos consecutivos. E se eu pegar o COB com AOB, você pode ver que esse OB aqui vai repetir nos dois também. Então você tem que o COB e o AOB também são consecutivos. Então, para ser consecutivo, eles têm que ter o mesmo vértice, mas eles também têm que ter um lado em comum. Isso são ângulos consecutivos, beleza? Indiferentemente da posição que ela ocupa. Isso são ângulos consecutivos. E o que são ângulos adjacentes? Adjacentes é todo ângulo que é consecutivo, mas que não tem pontos em comum. Olha bem a diferença então. Eles são consecutivos, mas não pode ter pontos em comum. Então vamos estudar esses ângulos que a gente falou aqui para trás. Se eu pegar AOC e AOB, você pode ver que o AOC está aqui em cima, né? E o AOB é tudo isso. Então você pode ver que essa parte aqui dele, essa parte aqui, está em comum.
Se está em comum, eles não são adjacentes, certo? Agora, vou apagar aqui e vamos olhar outra situação aqui agora. Se eu pegar o ângulo COB e AOB, ó, COB é esse aqui de baixo, AOB é esse aqui tudo. Então você tem essa parte aqui que está em comum, tá vendo que os risquinhos estão aqui dentro, os dois? Então se tem partes em comum, se tem pontos em comum, então você fala que eles não são adjacentes. Agora, pessoal, se eu pegar o ângulo AOC e o ângulo COB, você pode ver que o AOC está aqui em cima, certo? E o COB está aqui embaixo. Então você fala que eles são adjacentes porque eles não têm pontos em comum. Então desses daqui, todos que são consecutivos, os únicos que são adjacentes é o AOC e o COB, porque não tem pontos em comum, certo? Coloquei aqui uma observação aqui, né, um ó para vocês verem aqui, que só para lembrar vocês da seguinte forma, um ângulo de 90 graus, seja um ângulo reto, ele sempre faz com que essas duas retas sejam perpendiculares entre si. A gente usa muito essa notação de perpendicular e a gente usa também esse símbolo para falar que a reta RS são perpendiculares, tá? E aí pode ter esse pontinho ou então pode não ter o pontinho, pode ser que ele seja só isso daqui, ó. E aí você fala que elas são perpendiculares, beleza? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus entre as duas. E aí eu coloquei dois exercícios aqui para a gente responder juntos com essas definições que a gente tinha aqui até o momento de ângulo. Então a gente vai responder lá, número 1, qual é o ângulo que vale o dobro do seu complemento? Ou seja, o que são dois ângulos complementares? É quando você tem dois ângulos, vou chamar aqui de x mais y, e a soma deles tem que dar 90 graus. Ou seja, isso daqui é verdade porque eu sei que eles são complementares. Só que falou que um ângulo é o dobro do seu complemento. Ou seja, então está falando aqui, por exemplo, ó, que x vale o dobro de y. Tendo esse conhecimento aqui agora, vamos ali, vamos substituir. Ó, vai ficar 2y mais y igual a 90. 3y igual a 90. Y igual a 90 dividido por 3, y igual a 30 graus. Então você tem que um ângulo vale 30. Obviamente, se o y vale 30, quanto que vale o x aqui? Ó? 2 vezes 30, o x vale 60 graus. Então qual que é o ângulo que vale o dobro do seu complemento? É o ângulo 60 graus, que ele vale o dobro de 30, o dobro do seu complemento. Ok? Esse daqui então é a resposta do nosso exercício 1. Agora, a resposta do nosso exercício 2. Olha o que ele fala. Exercício do... Opa, desculpa. Aqui é o 2, né? Porque o 1 a gente já tinha colocado ali, que foi só para usar aquele exemplo. Então aqui é o exercício 2 e aqui o 3. Vamos lá. A razão entre dois ângulos suplementares é igual a 2 sobre 7. Determina o complemento menor. Então, primeiro, dois ângulos suplementares. Vamos chamar de x e y de novo. Se eles são suplementares, eu sei que a soma deles tem que dar 180 graus. E falou que a razão entre os dois, ou seja, se eu pegar x dividido por y, que razão na matemática significa divisão, tem que dar 2 sobre 7. Aqui eu tenho várias formas de responder. Primeira forma, se eu passar isso aqui multiplicando cruzado, eu vou ter que x é 2y sobre 7. Aí eu posso vir aqui e responder. Exemplo, eu vou vir aqui então, ó, x vale 2y, vou tirar aqui do ângulo, que a gente está fazendo cálculo agora, sobre 7. Agora vem aqui e substitua. 2y sobre 7 mais y igual a 180 graus. Aí agora tirando o mínimo, vai dar 7 para todo mundo, né? Vai ficar 7, 7 e 7. Então aqui 7 dividido por 7, 1 vezes 2 vai dar o próprio 2y. 7 dividido por 1, 7 vezes y vai dar 7y. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 180, então vamos lá, fazer cálculo de cabeça. 7 vezes 100, 700. 7 vezes 8 vai dar 56, 560. Então 700 mais 560 vai dar 1260. Então 1260. Certo?
ou seja, 7 vezes 100, 7 vezes 1, 7, vai dar 700. 7 vezes 8, 56, vai dar 560, certo? Então 0, 6, e aqui vai dar 12.260, tranquilo? Vamos continuando aí. Agora pode cortar o denominador, como vocês aprenderam. Agora 2y mais 7y, 9y, igual 1.260. Y é igual 1.260 dividido por 9, que aí vocês vão dividir aí rapidamente, né? Pode montar o cálculo aqui se quiser no cantinho, ó. 1.260 dividido por 9, para a gente lembrar como que faz. Vai dar 1, menos 9 sobre o 3, desce o 6, vai dar 4, que vai dar o 36, né? E agora para descer o 0, acrescenta um 0, então vai dar 140. Então quer dizer que o meu y vale 140 graus. Se o meu y vale 140, então o meu x vai ser 2 vezes 140 dividido por 7. 14 dividido por 7 é 2. Então 2 vezes 20 vai dar 40. Mas, pessoal, não precisava nem ter feito isso, né? Porque aqui você poderia ter feito esse cálculo. Logicamente isso aqui é 140, a soma deles é 180. Então se um é 180 e menos 140 vai dar o próprio 40. Beleza? Só que o exercício ele está querendo um complemento do menor. Complemento do menor. Então o que é o complemento? O que são ângulos complementares? É quando a soma deles dá 90 graus. Então se o menor é 40 graus, qual que é o complemento do menor? Ou seja, vamos chamar de Z aqui, ó. Qual que é o complemento do menor? 50 graus, que era a resposta desse exercício. Certo? Segunda forma de resolver esse exercício, que também daria certo, que talvez eu responderia dessa outra forma aqui, ó, que eu acho bem mais prático, bem mais fácil. Vou escrever aqui de novo. Você tinha isso daqui, tinha que x sobre y é 2 sobre 7. O que significa x sobre isso 2 sobre 7, gente? É que se for me escrever as frações correspondentes, é como se eu estivesse dividindo esse ângulo aqui em 9 partes. Porque a cada 2 partes de x, eu tenho 7 partes de y. Então tem 9 partes. Se eu dividir 180 por 9, eu vou ter 20 graus. E olha bem então, o x ele é 2 partes. Então 20 vezes 2, o meu x vale 40 graus. 20 vezes 7, meu y vale 140 graus. Repetindo, só para vocês entenderem. Aqui é 2 sobre 7. Então quer dizer que eu tenho 9 partes. Então o meu x seria 2 sobre 9 e o meu y seria 7 sobre 9. Ou seja, 2 partes das 9 e aqui eu tenho 7 partes das 9. Ou seja, se eu pegar 2 partes de 9, então 180 é meu total? 180 dividido por 9, 20. 20 vezes 2, 40 graus. 180 dividido por 9, 20. 20 vezes 7, 140 graus. Você já tinha o valor de x e de y. E aí, como o exercício está pedindo um complemento, ou seja, z, que é o complemento, mais x, tem que dar 90 graus. Como você tem que o seu x é 40, então, obviamente, o complemento dele vai ser 50 graus, que é o que o exercício pediu. Beleza, pessoal? E aí a gente define, lembrando que esses conceitos aqui vocês têm que saber muito eles, porque quando a gente for trabalhar com retas consecutivas, concorrentes, paralelas, a gente tem que ter muito conhecimento de ângulo, porque os exercícios de geometria que vem envolvendo praticamente são todos ângulos. Ok, pessoal? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar a notificaçãozinha, o sininho, para que vocês sejam avisados aí dos próximos vídeos. Abraço para todo mundo, tamo junto, matemática na veia.